Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns tipos de ancoragem para o slackline e explicar a diferença entre elas. A gente vai falar sobre um pouco da resistência e qual modalidade cada uma se encaixa melhor. Bora lá! Os dois sistemas que eu vou comparar são os slings, que são fitas tubulares costuradas que elas formam um laço, e a gente usa ela nas ancoragens, em árvores, ponto fixo, e esses podem também ser alguns anéis de fita, e a gente vai comparar com outros modelos e também ancoragens por corda. Então, na verdade, vai dar um pouco mais que dois tipos. Elas têm uma versatilidade maior, e aí é onde a gente vai conseguir entender ao longo do vídeo a diferença de cada uma delas. Vou mostrar aqui algumas opções. Então, o primeiro, que é a minha favorita de longe, por conta da sua versatilidade, o sling tradicional. A gente tem aqui dois exemplos para a gente comparar. Então, são a versão roxa e verde. Então, os dois são muito utilizados na indústria, e um dos motivos de eu gostar muito deles é justamente o fato de eles serem padronizados. Os slings roxos, normalmente, eles têm uma carga de trabalho de 1 tonelada e os verdes, uma carga de trabalho de 2 toneladas. Então, normalmente, se você estiver pegando um sling certificado, você vai estar sempre tendo a mesma resistência, não importa da marca, não importa do fabricante, porque são equipamentos usados para segurança no trabalho. Se você não sabe o que é a carga de trabalho, eu vou tentar fazer um resumo breve, mas se ficar um pouco difícil de entender, fala aqui no comentário para eu trazer um vídeo explicando mais sobre isso. Mas basicamente o equipamento ele possui uma resistência onde eles testaram até quanto que o equipamento vai romper, e essa é a carga de ruptura. E a carga de trabalho, na verdade, é quando você recomenda a carga em que esse equipamento seja usado. Então vamos dizer que a nossa fita de slackline ela aguenta 3 toneladas, ela arrebenta com 3 toneladas. A carga de trabalho seria o quanto o fabricante recomenda que a gente tensione essa fita, porque se ela arrebenta com 3 toneladas, a gente vai ter que ter uma margem de segurança aí para trabalhar. Então não vai tensionar a fita até próximo da carga que ela vai arrebentar. Então no caso dos slings, ele tem um fator de segurança bem alto, normalmente é de 7:1. Então os roxos, que são 1 tonelada, eles arrebentaram com 7 toneladas, e os verdes, que são 2, eles arrebentaram com 14 toneladas. Então são equipamentos muito fortes. O meu segundo favorito, por conta da versatilidade, são esses ajustáveis. Eles têm vários anéis, e é onde cada um aguenta a mesma coisa. Então facilita muito na hora de a gente regular a montagem. O contra desse em relação aos outros é que por ele não ter uma capa, ele é mais sensível. Deixa eu ver se dá pra gente mostrar aqui não sei se deu pra ver na câmera, mas ele pode desfiar mais fácil. Então eu tenho que tomar mais cuidado quando eu coloco ele numa árvore, para ele estar bem protegido e não estragar a fita. E por último, vou dar duas opções. A primeira, mais prática, a gente pode pegar um pedaço de corda. Isso também poderia ser feito com um pedaço de fita de slackline. Você pode amarrar e formar um sling. Essa opção, ela não vai ser tão resistente, porque toda vez que a gente dá um nó, a gente tira a resistência do material. Então, essa é uma opção que eu recomendaria para você usar um slackline que terá pouca tensão. Um exemplo, uma fita com sistema primitivo, caso você vai montar um waterline, uma fita curta no parque, é super indicado usar esse tipo de ancoragem. E os anéis de fita, você pode ver que ele é um pouco mais fino se a gente comparar com aquele nosso sling. Então, por conta dessa diferença de espessura aqui, esses anéis de fita ou até a própria corda, se a gente amarrar numa árvore, ele pode danificar ali a casca da árvore. Então, não é tão recomendado você usar em árvores. Se você for usar num slack point, tiver uma estrutura feita para o slackline, um pilar, aí ele já é mais interessante. Agora na árvore não é tão indicado, porém se for para montar um rodeio, uma fita com pouca tensão, também não vai ter problema. Então faça a sua proteção ali, use um protetor de árvore bem espesso, e aí vai dar tudo certo no final. Vamos para alguns pontos da comparação. Primeiro a gente tem a resistência. Ambos são seguros de ser usados para sua aplicação correta, mas o sling geralmente ele tem uma resistência muito maior por conta do seu fator de segurança. Já os anéis de fita, eles vão normalmente serem mais baratos e mais compactos, mas dependendo da modalidade que você for usar, ele vai servir super bem. E a nossa conclusão é que cada um tem a sua vantagem, então escolher de acordo com a modalidade e segurança necessária
Deixa aqui nos comentários qual você prefere e por que você prefere. Se você curtiu, deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal. Continue se equilibrando.